Vamos lá? Boa noite, mutantes. Boa noite a todos. Vou deixar gravado aí, vou começar a falar porque o pessoal vai entrando aos poucos. E vou deixar salvo aí esse vídeo aí por 24 horas. E, enfim, o assunto não é um dos mais agradáveis, né? Desculpem. A gente é surpreendido por uma audiência pública no Senado pelo presidente da IFBB e o senador Romário. Enfim, é tanta coisa. Eu acho que foi um episódio, um capítulo que trouxe mais vergonha para nosso esporte, que é tão criticado, que é tão banalizado, né? Que é tão perseguido, né? Porque a gente traz o esporte no corpo, então é complicado a gente passar por isso tudo. E o que é pior? Por um dirigente que devia defender a nossa classe, que devia estar ao nosso lado. E na realidade nunca esteve, né? Infelizmente nunca esteve. Então, para mim, particularmente, que sei a história a fundo, que acompanho isso há muitos anos, e participei profundamente disso tudo, foi um ato ridículo, foi um ato covarde, foi um ato hipócrita, acima de tudo, uma vergonha. Você imagina sentir vergonha alheia. Foi o que eu senti. Eu senti vergonha alheia, entendeu? Fiquei muito triste com o que eu vi. Antes de mais nada, eu quero dizer que não estou aqui para falar mal de entidade nenhuma, entendeu? Mas defender o esporte e o atleta, como eu sempre fiz. Para ser mais sincero, eu faço parte da FBB fiz parte da FBB desde 1983, aqui no Rio de Janeiro, com Cláudio Magalhães, professor Cláudio Magalhães, nosso tibi. E naquela época, o atleta aqui no Rio de Janeiro era tratado como filho. Então, tinha um outro tratamento. As coisas mudaram. O esporte decaiu, virou underground, virou uma coisa péssima, para dizer a verdade. E na gestão do ex-presidente do Rio de Janeiro, que também foi vice-presidente da FBB, as coisas mudaram. Ele e a equipe dele fizeram um excelente trabalho no Rio de Janeiro, favorecendo principalmente o atleta. E eu, melhor do que ninguém, sempre defendi a entidade, sempre defendi a gestão do presidente aqui no Rio de Janeiro, porque via que favorecia os atletas, via que favorecia o esporte, e muitas das vezes brigava por isso, pessoalmente, até que o vice-presidente aqui do Rio de Janeiro, grande amigo meu, André, falou para mim: Álvaro, certas coisas não tem como, são de cima para baixo. E aí eu comecei a entender um pouco do mecanismo disso. De uma federação que tem um CNPJ, de uma federação que não tem eleições que votam seus filiados. Peraí, você pagou filiação? Você vota para presidente, numa chapa de presidente, vice-presidente e diretoria? Não, nunca foi assim. A verdade é essa. E aí me deparo ontem com aquele circo, aquela vergonha alheia que eu senti no Senado. Começar com o nosso querido Romário, né? O senador Romário, né? Que eu tenho o maior respeito, sempre fui fã como atleta do esporte. Senador, o senhor está de parabéns como atleta. O senhor foi um excelente atleta, adorava os seus jogos pelo Flamengo.
e vi que o senhor trouxe uma Copa do Mundo para o Brasil. Nossa, eu sou agradecido de ter vivido e visto o senhor jogar. Agora, como senador, eu vou lhe dar um conselho. Eu sei que o senhor procurou o presidente de uma entidade, né, de uma federação, mas procura saber, senador, um pouco mais a fundo a história dessa entidade, dessa federação, a história do esporte. Eu sei que é até difícil falar fisiculturismo, né? Foi difícil falar fisiculturismo, mas tá legal, tá tranquilo. Pior seria se tivesse que falar bodybuilder, entendeu? Mas fisiculturista já tá bom, foi difícil, mas eu sei. Um conselho que eu lhe dou é procure saber um pouco mais a história desse esporte, né? Procure saber um pouco qual foi o grande marco que aconteceu nesse esporte, que foram dois marcos que aconteceram. Que essa federação não fez muito para mudar. A verdade é essa. Tudo isso que nós vimos ontem foi por interesses pessoais, interesses financeiros. Vamos falar a verdade. O brasileiro, não cabe mais hipocrisia, não cabe mais mentira, ninguém aguenta mais. É de político, é de esporte, é de trabalho, seja lá quem for. O país não suporta mais mentira, hipocrisia. Então vamos deixar a hipocrisia de lado, a politicagem de lado, o politiquês de lado, e vamos ser sinceros. Essa cena dantesca que nós vimos ontem, esse escracho do esporte, do atleta, que foram chamados quase de viciados, né? Traficantes e viciados, que todos nós somos, provavelmente, né? Quem não faz parte dessa federação é traficante e viciado. Provavelmente. Como se nessa federação, todos que competem nela fazem exame de doping. Desde o estreante até o brasileiro. Fazem? Não fazem. Então vamos deixar a hipocrisia de lado, né? Vamos deixar a hipocrisia de lado. Eu fui uma das pessoas que mais aconselhei, que mais levei minhas opiniões, as minhas sugestões, como um conselheiro que nunca me pediram. Pensando com o coração, pensando como atleta, pensando como esporte que eu tanto amo e adoro. Cagaram. E aí vieram as consequências. A fatura um dia vem. A fatura um dia vem. Não tem jeito. Tem que pagar essa fatura. Então, eu aconselho o senador, voltando ao senador Romário, que o senhor certifique mais a história do esporte. Como é que isso começou? Quem são essas pessoas? Qual é a movimentação financeira desta entidade? Qual é a movimentação financeira da onde vem esse capital e para onde vai esse capital? Que apartamentos, que carros importados são adquiridos através disso, dessa entidade, né? Antes de acusar atletas, antes de acusar o esporte, antes de acusar o grande marco que foi na história do esporte. Tiveram dois grandes marcos no esporte. O primeiro foi a vinda do Arnold, que chamava-se Arnold Classic. Esse ano será a 7ª edição, começando aqui no Rio de Janeiro. Trazido por dois grandes empresários da Savagé Eventos, através da Ana Leal e do Felipe Bonilha, que trouxeram o Arnold Classic para o Rio de Janeiro. Fizeram isso possível, mostraram para os estrangeiros, para o Bob Lorimer, que eu conheço também, que seria possível fazer um grande evento como se faz em Ohio e na Europa. E graças a Deus provamos isso. Foi excelente. O primeiro ano, 70 mil pessoas. Tiveram que fechar porque não cabia, não tinha como botar mais gente para dentro no Sul América, aqui no Rio de Janeiro. Foi um sucesso. Através desse sucesso, as grandes empresas perceberam o sucesso que foi a abertura, a vinda do Arnold para o Brasil, do Arnold Classic, na época.
hoje se chama Arnold South America. A partir deste momento, o esporte mudou. Tudo mudou. Os empresários e as empresas de suplementação viram o potencial que existia no esporte e começaram a investir pesado. Grandes atletas cresceram nesse momento. Grandes categorias cresceram naquele momento. Foi uma virada, foi uma mudança dentro do esporte, a vinda do Arnold para o Brasil. Mudou tudo. Tudo dentro do esporte. A valorização, a moda, o esporte, a saúde, tudo mudou com a vinda do Arnold para o Brasil. Deixar bem claro que o Arnold quis que esse evento que existe há mais de 30 anos existisse para desmistificar a maneira que é vista o bodybuilder no mundo. Ele agregou outros esportes. A intenção dele sempre foi essa. E cresceu. Foi a primeira grande mudança no esporte no nosso país. Todos ganharam com isso. As empresas, os atletas, os participantes, os adoradores do esporte, todos ganharam com isso. Como é que agora o dirigente dessa entidade vem falar que o Arnold, fala mal do Arnold, fala mal de um mito, fala mal do ícone do nosso esporte, fala mal do dono de uma feira que mudou toda a história do país, no esporte no nosso país? Fala mal, que ele está conivente com o que é errado, que ele está conivente com o que é ilícito. Hipocrisia. Hipocrisia. Porque até ontem, se tirasse as digitais, encontravam ela no saco do Arnold. Com tantas fotos, com tanto querido, com tanta coisa, né? Porque tinha uma importância financeira por trás disso. E agora vem a falar mal do próprio Arnold. Vai me desculpar. É muita hipocrisia, muita falsidade, é muita hipocrisia. É muita hipocrisia. E com isso, eu sempre digo isso para algumas pessoas do meio, eu falo o seguinte, do jeito que essa federação vai, ninguém precisa fazer nada, porque está tão bem assessorada, está tão bem acompanhada, que ela se destrói sozinha. Ela deu um tiro no pé a primeira vez, e agora deu no outro. Ninguém precisa fazer nada, porque a entidade por si só, ela se suicida, porque agora atacou um ídolo, atacou uma pessoa que é querida no mundo, atacou a pessoa que trouxe um evento que mudou a história do fisiculturismo no país. Fisiculturismo, senador. Eu sei que é difícil a palavra. Então procure saber, senador, mais a história do nosso esporte. Procure saber o que está por trás disso na realidade. Se não é um show de ego, se não é um show de interesse, se não é um show de vaidade, se não é um show de mágoa, né? De gente magoada. Agora, vamos combinar, né? Isso tudo foi avisado. Isso tudo foi avisado. Mas não deram conta, não se deram conta porque a festa era muito boa, né? A festa era boa. A festa era boa. Segundo marco que aconteceu nessa história toda foi quando houve o racha. Quando a Pro League se separou. Aliás, senador, eu não posso expulsar o meu pai da casa dele e eu sair. Isso não faz sentido. Então, dito assim para os senhores no Senado, os senhores vão entender dessa forma, não é? Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. O esporte foi criado lá. A IFBB Pro League é de lá. A NPC é de lá. E de lá se ramificou pelo mundo. A IFBB no Brasil
A IFBB estadual são pessoas jurídicas locais que foram criadas aqui. Então como é que eu vou expulsar a quem me acolhe? Mentira. Verdade inversa. Bote o nome que quiser. Bote o nome que quiser, senador. Mas não foi dessa forma. As pessoas foram contrárias a isso e foram expulsas de lá. É o contrário, foram expulsas de lá. Você sabe que foram expulsas, senador? Não, né? Só escutou a explicação ontem do dirigente. Então vou lhe explicar, senador, sabe por que foi expulsa? Por causa de restrições aos atletas. Por causa de penalidades. Por causa de multas. Por causa de tirar atletas do privilégio de serem pró para poderem pagar as suas filiações. Atletas que ficaram aqui gramando anos sendo amadores, podendo ser pró, não foram. Restrições, regras. Então, quando o dirigente fala ontem que a empresa que está vindo está pregando liberdade, não! Não é só isso que eu quero dizer. O senhor não tem que destacar que a empresa nova, que é a Pro League e a Muscle Contest, estão pregando liberdade. É a sua entidade que prega escravidão. O senhor está entendendo, senador? O esporte no mundo participa quem quiser, sobe quem quiser, não tem restrição nenhuma, o que seria natural. Só que essa federação criou regras para ter um curral, que pagasse as filiações, que pagasse a entidade. O nome disso, senador, que está acontecendo ontem, se chama desespero. Desespero, sabe de quê, senador? De filiações que não vieram. Porque era a única, detinha o poder absoluto. Não era assim no Brasil. Eu tenho que ser justo. Não era assim no Brasil. No Rio de Janeiro, o presidente aqui no Rio de Janeiro, que é o Gustavo, que era vice-presidente da IFBB Brasil, sempre fez pelos atletas. Eu sou testemunha disso. E eu passei por isso. Por situações que o Gustavo ajudou a mim e a outros a competirem, para poderem ir para o brasileiro. Mas no brasileiro, ele deixou bem claro, olha, lá não tem jeito. Vai ter que pagar isso. E detalhe, a falta de consideração, de respeito ao atleta. O último brasileiro que eu fui chamado para subir às 10, 11 da manhã. Subi às 7 da noite. 7 da noite. Em dieta, em preparação. Total falta de respeito. Então, o que eu achei que de repente fosse ser construtivo, a chegada de uma concorrência, que todo negócio é assim, né? Não foi. Estou vendo que a entidade, que a federação prefere denegrir a imagem até do Arnold, do maior ícone do esporte, para se beneficiar. Era mais fácil mostrar o que tem de bom, o que sobrou de bom no seu negócio. Era mais fácil mostrar o que tem de bom no seu negócio, na sua federação. Oferecer o que sobrou de bom na sua federação. E não denegrir os negócios, a imagem, ou principalmente por uma entidade, que o Arnold para mim é uma entidade.
o nome de um homem que trouxe a diferença que fez o nosso esporte, essa feira, esse campeonato para nosso esporte no país. É tão importante que que o outro grande nome que foi o Olímpia veio atrás, fazendo os mesmos eventos que o Arnos fez também pelo mundo. Depois que o Arnos fez o Arnos Classic. Ele tem a mão de Midas, onde ele toca, vira ouro. Isso mudou. Quantos atletas eu conheço que se tornaram campeões, que se tornaram famosos no esporte depois que competiram no Arnold, depois que o Arnold veio para o Brasil? Primeiro marco. Segundo marco, quando chegou a NPC Pro League no Brasil. Quando chegou a Muscle Contest no Brasil. Até aí um racha é natural. Cada um tem a opção de escolher onde quer ficar, o que é melhor para você, o que você acha e considera. Mas naquele momento, vamos ser justos e sinceros. A Muscle Contest e a Pro League eram a que mais ganhariam a simpatia dos atletas. Por quê? Primeiro, a nossa referência sempre foi o profissional. Essa coisa de referência amador, referência profissional, nunca combinou com a gente. Isso nunca combinou com a gente. Segundo, você sobe a hora que você quiser. Quando você quiser, conforme você se preparou. Você não tem que depois que você vencer um campeonato estadual ou um brasileiro, voltar tudo de novo, que nem no colégio. Eu nunca vi isso. Você numa faculdade, depois que você está no quarto período, você vai ter que voltar para o primeiro? Não dá. Então, quer dizer, a proposta americana, da onde nasceu o esporte, era a melhor possível. E aí fez-se o racha. Não tem um ano que a Pro League chegou, praticamente, que a Muscle Contest chegou com a Pro League. Não tem um ano, vai fazer agora, em abril, se eu não me engano. E mostrou toda a diferença. O tratamento com os atletas. Muitas coisas vão ser melhoradas ainda, mas incomparavelmente melhor do que existia. Incomparavelmente melhor do que já existia. E eu não estou aqui para falar, puxar saco de ninguém, porque, olha só, eu não estou sendo pago pela FBB, nunca fui pago pela FBB, apesar de defender ela. Sabe por quê? Porque eu defendia a presidência do Rio de Janeiro e a equipe do Rio de Janeiro, porque eu estava junto e via que era um trabalho sério, que eles queriam que a gente crescesse. E na época era a melhor, era comparada com as melhores do país. Era invejada, porque aqui a gente tinha uma atenção maior com o atleta. Bem, quando chegou a NPC, fez jus ao nome americano, mostrando pra gente o que era um tratamento pro atleta, coisa que nunca tivemos. A gente tinha atrasos, a gente tinha desrespeito, a gente tinha lugares pequenos, a gente tinha... É tudo perfeito? Não. Muita coisa está sendo melhorada. Mas mostrou-se uma grande diferença para o atleta e para o esporte. Foi o segundo grande marco que as grandes empresas viram que seria um excelente investimento no atleta, no evento e no negócio. Como foi agora em Santa Catarina, do Emerson. Sensacional, um espetáculo. Tudo que o atleta e quem gosta do esporte e vai assistir merece. Senhor senador, procura saber, senhor senador, a verdade que tem por trás disso. Teste antidoping. Não é verdade que uma federação faz antidoping e todos os seus atletas passam por isso e outra federação e outra entidade não. Isso não é verdade. Isso é mentira para político. Isso é mentira para ser dita em rede nacional. É mentira. Isso não é verdade. Né? Os testes são pagos. Os testes são combinados. Os testes são maldosamente combinados, como houve uma vez no sul do país,
depois que todos pagaram, e o presidente sempre soube que os atletas tomam ergogênicos, ele mandou uma equipe lá fazer antidoping. Sobrou troféu. Sobrou troféu. Aliás, pelo jeito essa federação vai acabar. Não vai ter atleta para competir. Porque, vamos ser francos também, anabólicos, esteroides, ergogênicos não se usa só no fisiculturismo, senhor senador. O senhor deve saber disso, né? O senhor deve saber disso. Que ergogênico se usa em todos os esportes. O que existe hoje são maneiras de manipulação para não serem pegos. Na luta, até no tiro ao alvo. No tiro ao alvo, o atirador toma tranquilizante para batimento cardíaco, para baixar, para ele poder ter a mão firme para poder atirar. Então vamos deixar de hipocrisia. Vamos deixar de hipocrisia. Todos os esportes de alta performance não passam no antidoping. Não estou falando só de ergogênico, não. Estou falando de vários produtos usados. E no nosso esporte, por tradição, não tem. Nunca teve. Se Joe Weider estivesse vivo, ele já tinha desistido disso. Que sempre foi um sonho dele. Que ele viu que não ia ser concretizado e acabou. E agora, carregar uma bandeira de esporte... Vamos combinar que falar na frente do senador que é um esporte saudável... Oi? Quê? Isso é um esporte saudável para pilantras que roubam, para pilantras que tiram dinheiro de atletas. Sabe por quê? Porque o atleta do fisiculturismo não é saudável. Nós sabemos que nosso esporte não é saudável. Nós levamos ao nosso corpo a um extremo de falência. Por desafio próprio, porque queremos, porque gostamos. Quer tomar o seu ergogênico? Tome! A opção é sua. Não quer tomar? Não tome! A opção é sua também. O que eu digo é o seguinte, pelo menos aos mais novos, se forem competir e tomar, façam com responsabilidade, com acompanhamento. Para poderem serem competitivos. Senão não serão. Senão não serão. Sempre foi assim e sempre será. Não é essa bandeira, querer erguer essa bandeira agora hipócrita que no esporte ou que na federação desse dirigente todos passam no teste antidoping. No Oriente? Sim, talvez. Né? No mundo, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, por favor, nem nos Estados Unidos eles têm ainda a federação. Então, chamar os atletas, insinuar que os atletas são drogados, são drug dealers, intimidar o nosso querido Caramelo. Caramelo é uma pessoa querida dentro do esporte, assim como eu, faz por amor, faz porque gosta, está lá, agora sim, trabalhando com a Pro League, e responsável, querendo intimidar ele publicamente. Você acha que ele se intimidou? Você acha que aquilo vai atingir a ele? Ele levantou o braço, ó. Tô aqui. Acabou. Não dá em nada. Constrangir? Senhor presidente, vou falar para o senhor, constrangimento o senhor causou em todos nós. Atletas, amantes do esporte. Foi constrangedor o senhor falar mal do Arnold. Constrangedor. E todos saberem que até há pouco tempo atrás o senhor, se ele espirrasse, o senhor falava atchim, né? Quando ele ia para o hotel, o senhor falava, se o senhor espirrar à noite, saúde, né? Tamanha a seu puxa-saquismo e adoração pelo Arnold, que tanto fez pelo senhor, né? O senhor chamar agora ele de conivente, com ilegal, com imoral, com drogas, que vergonha.
Eu me senti envergonhado de ser brasileiro. Eu me senti envergonhado de pessoas como o senhor, presidente de uma entidade, fazer uma atitude, uma postura dessa. Para inglês ver. Para senador ver. Porque os senadores não sabiam da sua intimidade. Não sabiam da sua participação frente ao Arnold. Não sabiam da sua adoração e da sua conivência também. Já que o senhor diz que é conivente, que o Arnold é conivente, o senhor também era conivente, então, né? Com a sua participação no Arnold. Uma vergonha. Uma vergonha. Me senti envergonhado. Por interesses próprios. Tudo isso por interesses particulares. Tudo isso por interesses financeiros. O que é pior, né? O que é pior. Então, desde que o senhor foi avisado, aconselhado, que essa atitude de punições, restrições e dinheiro, pagava-se carteira, pagava-se passaporte, pagava-se inscrição, pagava-se matrícula, pagava-se filiação, pagava-se... Deu no que deu, né, presidente? Deu no que deu. Como diz meu filho, acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou o milho, acabou a pipoca, presidente. Por isso que a atitude que o senhor teve ontem, para mim, o senhor vai me desculpar, soou como desespero. E a pior das atitudes, né? Porque o senhor poderia engrandecer o seu negócio, a sua federação. O senhor poderia enaltecer, porque é um nome tão forte, um nome tão bonito, durante tantos anos, sabe? Eu me inscrevi na FBB em 1983. O carinho que eu tenho pelo Tibi, o respeito que eu tenho pelo Tibi, o carinho que eu tenho, a gratidão que eu tenho por Gustavo, sabe? Que fez uma excelente gestão aqui no Rio de Janeiro. Deixava claro que era contrário às suas ideias, mas não podia fazer nada, vice-presidente. Até a próxima eleição. Que eleição? Que eleição? Que federação é essa que você paga a sua filiação e nunca elege ninguém? Vamos deixar de hipocrisia. Vamos jogar aberto. Vamos ser claros. Temos que agradecer ao Arnold, sim. Temos que agradecer a Ana Leal e o Felipe Bonilha terem trazido o Arnold para o Brasil e ter mudado todo o mapa do esporte no país, do nosso esporte. Tão perseguido. Temos que agradecer aos irmãos El Guinde, o Térico e o Tamer, terem encarado isso e estarem nessa briga aí até agora, às vésperas do Arnold com vocês. Porque a vinda deles é que trouxe toda essa mudança. O senhor fala que ele prega a liberdade? Não, senhor presidente. O senhor é que prega encarceramento. Porque quem faz parte da sua federação está encarcerado. Né? Não pode competir aqui, não pode mudar para lá, não pode isso, não pode aquilo. É punido. Grandes atletas, Alex dos Anjos, lembra, presidente? O que foi feito com Alex dos Anjos? A injustiça que foi feita com Alex dos Anjos. A injustiça que foi feita com o Tom Aragão. Chato, feio isso, né? É até feio falar isso. Feio. Grandes nomes, grandes atletas viraram... Presidente, eles viraram estrelas. Eles viraram profissionais. E passaram vergonha na sua federação, que eu tinha um carinho enorme de defender, pelo menos aqui no Estado. Pelo menos aqui no Estado. Mesmo sabendo de todas as caneladas, como diz o presidente, que o senhor dava e a sua equipe dava. Né? E pelo jeito continuam dando. Então, senador, por favor, procure saber mais do esporte. Procure saber mais de como essa história toda começou. Que interesse tem essa federação em agora querer levantar uma bandeira? Uma bandeira que vai ser levantada só pelo presidente. Porque senão não vai ter atleta. Não tem atleta. A não ser que se forme uma nova federação, como existe lá fora,
de natural, ou seja, os atletas naturais, né? Vai subir só vegano. Vai ser uma maravilha. Vai ser uma maravilha. Troféu chassi de grilo. Vai ser um espetáculo. Vai ser um espetáculo. Porque eu não vejo outra forma. Eu não vejo outra forma que esse esporte sobreviva. Com alta performance. Então, senador, procure saber a verdade. Procure saber se o recurso captado por essa federação no passado era de serventia para os atletas, se revertia aos atletas, se revertia nos grandes eventos, ou não. Esse capital ia para onde? Cada federação local, desde o estreante a qualquer competição, tinha que pagar um FII a essa presidência. Estamos falando de muito dinheiro, né? Estamos falando de muito dinheiro. É por isso que existiam restrições. Quando existe uma restrição muito grande, quando a coisa é muito restrita, é porque tem alguma coisa por trás disso. Se não, é simples assim. Você paga, você sobe, você compete. Simples assim. Como é no mundo. Eu não sou vidente, não sou espírita, mas eu uso bom senso. E avisei a várias pessoas tudo isso. Avisei a direção da IFBB. Eu tive uma conversa com uma dirigente em São Paulo, falando que é difícil você defender uma bandeira se alguns dirigentes estão fazendo besteira. Então a coisa começa internamente. Essa dirigente, no dia seguinte, não falou mais comigo. Não tomou mais café ao meu lado. Se intimidou. Com o quê? Com a verdade? Mas, meu Deus, se a intenção é ajudar o esporte, engrandecer o esporte e o atleta, qual é o problema de se você descobrir que você tem erros e tem que consertar? Isso é o mínimo de humildade que pode se ter. E não tiveram. E não tiveram. E a prova maior até agora, que não sabem perder. Que se tivesse o mínimo de dignidade, de fazer um trabalho bem feito e engrandecer o seu trabalho em vez de fazer o que está fazendo. Mais uma vez aqui no Rio de Janeiro está sendo diferente do Brasil. Só para vocês saberem. Só para vocês saberem. Por mais que seja subordinada à presidência lá em São Paulo, da IFBB, no Rio de Janeiro o trato é outro. O trato é outro. Agora tem que cumprir regras, tem que cumprir ordens, né? Vai se fazer o quê? Não tem jeito. É uma pena. É uma pena. Porque na minha cabeça, quanto maior a concorrência, melhor. Quem ganha é o esporte. Quem ganha é o atleta. Que vai ter uma empresa, uma entidade, uma federação fazendo o seu melhor em prol do atleta e do esporte. Sempre pensei assim. Sabe por quê? Porque em guerra de cruzador, quem ganha é o estaleiro. Não adianta esse tipo de coisa. Essa atitude que o senhor teve ontem, senhor presidente, foi envergonhar. Se o senhor acha que o senhor vai angariar atletas fazendo o que o senhor fez, sinto lhe dizer que o senhor perdeu mais uma leva de atletas. Se o senhor estava contando com mais inscrições, sinto lhe dizer que o senhor perdeu. Porque o senhor agrediu verbalmente atletas, amantes do esporte, como drogados, viciados, crianças. Senhor presidente, que criança? O senhor estava tentando comover o público que estava lá presente, é isso? Os senadores. No nosso esporte não tem crianças. Tem até a apresentação juvenil lá, mas as crianças. O senhor está tentando. O senhor está tentando comover quem? Quem? Já não bastou o senhor ter feito o que fez com o Arnold, que tanto lhe ajudou, que tanto fez, né? Pelo esporte e por nós.
Aquilo foi triste, triste, triste. Olha, juro por Deus, com todo respeito, o senhor está defendendo a sua bandeira, mas o que o senhor fez ali, pelo amor de Deus, vergonha alheia. Vergonha alheia. Sabe por quê? Porque o senhor sabe que só os que não estavam ali sabem o seu real interesse. Sabem a sua real mágoa. Eu sempre me mantive quieto em respeito ao senhor. A última vez que o senhor me encontrou em São Paulo, no Arnold. O senhor estava no Arnold, lembra? O senhor veio em minha direção e falou comigo com o maior respeito e eu ao senhor. Nada contra a sua pessoa. E sempre mantive distante dessa briga, dessa discussão, desse racha que houve. Pelo contrário, em vez de eu ficar de mimimi e treta jogando um contra o outro, eu sempre fui a favor de o seguinte: cada um faça o seu melhor. Quem ganhará vai ser os atletas, serão os atletas e será o esporte. Nunca me meti. Mas depois do que eu vi ontem, o senhor vai me desculpar, eu sempre me posicionei, eu seria omisso se eu não falasse nada, se eu não desse aqui minha opinião, se eu não me manifestasse. Minha passagem no esporte foi medíocre? Talvez. Mas eu estive presente em tudo. Na história desse esporte lá atrás, nos anos 80. Convivi com os maiores, com os melhores da old school. Voltei, convivi com os maiores e melhores da new school. E a minha participação foi melhor ainda, me aproximando de grandes atletas, fazendo grandes amizades com os maiores lá de fora. O meu esporte me proporcionou isso. Através do meu esporte me proporcionar eu ter amigos que eu sempre tive como ídolos e continuam sendo. Então, a minha intenção é pelo esporte, é pelo atleta. E é claro que se eu fizesse o seu melhor, eu também falaria. Olha só, Pro League, a Muscle Contest está legal, mas estão fazendo um bom trabalho. Como eu falei. Ano passado eu falei isso. Ano passado eu falei isso aqui no Rio. Olha, fizeram um bom trabalho, uma boa feira, mas a Débora também aqui no Rio fez uma feira, um evento muito bom. Parabéns. Por que não? Eu não sou hipócrita. Ela fez um bom trabalho sim aqui no Rio de Janeiro. Está fazendo o possível. Possível. Com todas as restrições. Então, senhor presidente, o senhor senador, procure saber um pouco mais do nosso esporte. Procure saber por que esse interesse tanto em querer dar um aviso que semana que vem tem o Arnold. Por que será? Eu não vou falar aqui. Eu vou deixar isso para vocês pensarem. Não precisa ser muito inteligente, né? Por que será? E, infelizmente, talvez o tiro tenha sido maior do que o esperado. Porque talvez as outras concessões que a sua federação tinha, talvez perca agora. Né? Era o que o senhor queria? Né? Não era o que o senhor queria? Talvez. Porque não precisa ninguém para lhe prejudicar. Não precisa ninguém para lhe prejudicar. O senhor faz sozinho. A sua assessoria é fantástica. Assessoria para fazer besteira tá sozinho. Fantástico. Não precisa ninguém para. Ninguém precisa fazer nada contra a sua federação. O senhor já faz sozinho. E foi o que o senhor fez ontem. Eu me senti agredido como atleta, eu me senti agredido como amante ao esporte, eu me senti envergonhado frente ao Arnold e a equipe que trouxe o Arnold e a empresa que trouxe o Arnold para o Brasil. Eu me senti envergonhado frente aos irmãos Elguinde que trouxeram a Muscle Contest e fizeram toda a diferença. Entendeu? Eu fiquei realmente envergonhado. Achei como ele disse, vergonha alheia. Fiquei bastante triste em saber que o senhor chegou a esse ponto.
né? Isso para mim é desespero, infelizmente. E quanto ao senador, só entende de futebol, muito, muito. Sou seu fã no futebol. Mas de fisiculturismo, que é uma palavra difícil até de falar, para quem tem língua presa é difícil. Pesquise um pouco mais. Procure saber, né, se esse é o desejo dos atletas, se esse é o real desejo do esporte, se esse é o real desejo de todos que praticam o nosso esporte. Né? Porque, a não ser que, se fizer valer para um, tem que valer para todos, inclusive para a federação que está exigindo esse tipo de atitude. Como é que eu venho aqui na sua casa, na casa do povo, pedir que se faça justiça se na minha casa ainda está bagunçado? Como? Como? Então, no estreante, nos estaduais, em todas as competições da IFBB, pequenas ou grandes, terá que ter exame antidoping. Aí é diferente. Aí é diferente. Aí nós temos uma federação que faz doping e uma entidade que não faz. Agora, a que prega que faz doping tem que fazer. Tem que fazer. Não tira onda com a nossa cara. Ou então acaba com a categoria acima de 100 no brasileiro. Ou então acabe com a categoria. Faça exames, como o senhor disse, pré-olímpicos. Faça exames pré-olímpicos em todos. Em todos. Desde o estreante ao estadual ao brasileiro. Não só para o primeiro e o segundo. Faça com todos. Aí o senhor vai estar honrando a sua palavra. Aí o senhor está pregando uma coisa nova. Aí talvez o senhor mereça respeito. Se o senhor não desrespeitar ninguém, como o senhor desrespeitou ontem. O senhor desrespeitou o Arnold, o senhor desrespeitou o esporte, o senhor desrespeitou os atletas do Brasil inteiro. Eu acho uma pena. Eu não vou me estender. Está vindo aí uma live excelente com o Tomaiolo. E ele vai explicar um pouco mais para vocês aí. Aconselho que sigam. O que eu quero dizer para finalizar é o seguinte. Eu peço a Deus que ilumine a sua cabeça, né? Que ajude primeiro o senador a entender um pouco mais o que é o fisiculturismo, para ver se os anseios são esses. Não se morre de esteroide, se morre de abuso. A diferença do remédio para a droga é a mesma, é a quantidade. Só isso. Nosso esporte não foi feito à base de droga. Nosso esporte, assim como todos os esportes, praticamente todos os esportes olímpicos, também tem drogas. Também tem drogas. Todos, sem hipocrisia. Vamos deixar de ser hipócritas. Né? Então, aprofunde mais sua pesquisa, senador. Procure saber o interesse dessa federação, tanto em querer derrubar outra, em prol do esporte, em prol das crianças. Que crianças? Em prol de quê? Quanto à outra federação, eu não tenho o que falar mais. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Só vim aqui para mostrar a minha insatisfação, a minha tristeza de terem chegado a esse ponto. Por questões pessoais, terem chegado a esse ponto. É uma infelicidade. Tá? Eu agradeço a todos vocês. Eu vou deixar esse vídeo aí, 24 horas no ar, para quem quiser, estiver interessado. Tá? Obrigado ao carinho de todos. Obrigado pelos seguidores aí. Obrigado pela galera que tem dos grupos que eu tenho, que fala, faz às 8 horas da noite e tal.
Obrigado a todo mundo aí. Obrigado pela força. E vamos torcer que o nosso esporte cada vez cresça mais. O nosso esporte, como vem crescendo. Esse foi o diferencial que a Pro League trouxe. Esse foi o diferencial que a Muscle Contest trouxe para o Brasil. Tá? E quer que eu te diga? Não vai mudar. A mudança foi para melhor. Depois que você se acostuma com o melhor, você não quer mais o pior. Não é verdade? Então a gente está acostumado com o melhor. Espero que tenha um grande show semana que vem no Arnold. Espero que a gente não passe mais vergonha que nós já passamos. Que seja um show sensacional, uma competição de altíssimo nível, como sempre foi, com atletas de alta performance, como sempre tivemos, que seja um show grandioso para o atleta que sobe, para quem vai também assistir. Tá? Tenho certeza que vai valer a pena, inclusive a feira, que vale muito a pena vocês irem. Então, por si só, já vale toda esses 3 dias de evento. Então, espero de coração que seja um excelente evento, seja uma excelente competição. Um abraço a todos os competidores que já são vencedores de terem chegado até lá. Um abraço aos promotores do evento, um abraço aos promotores da feira. Tá bom? Fiquem todos com Deus e vai vendo, hein? Vamos que vamos. Boa noite a todos. Beijo no coração.